Olá, galera. Boa noite, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos estar falando um pouquinho aí sobre papelão, tá? Hoje eu não vou estar desenhando, eu não vou estar falando de desenho de caixa, sobre medidas, nada, tá? Eu queria apenas estar tirando algumas dúvidas aí de algumas pessoas que têm algumas dúvidas básicas aí, né? Mas que o papelão, eu costumo dizer que o papelão ele é uma imensidão, né? Até nós mesmos que já trabalhamos há bastante tempo aí no segmento, sempre gera alguma dúvida e é assim, cada dia que passa as coisas vão se inovando. Por isso que você precisa estar sempre se atualizando, né? Estar sempre atento nas tendências do mercado e a tendência no que os fornecedores tá sempre mudando de nomenclatura, está sempre mudando de composição. Então é assim, a gente precisa estar sempre ali atualizado, sempre atento aí nas mudanças para a gente não ficar para trás aí até mesmo em informação para o nosso cliente, né? E hoje eu selecionei três perguntas aqui, né, para me estar respondendo. Eu mesmo faço a pergunta, mesmo respondo. Mas é legal, isso é muito bom, tá? Porque assim, o que que acontece, pessoal? Que eu costumo dizer é o seguinte: muitas das vezes acontece, eu costumo dizer assim, que para nós vendermos qualquer produto que seja, se você vai vender um celular, você tem que saber no mínimo as configurações daquele celular que você está vendendo, da marca daquele celular, certo? Se você vai vender um carro, você precisa no mínimo saber qual que é o fornecedor daquele carro, o fabricante daquele carro, que ano que ele é, e saber o valor dele de tabela, certo? Então é assim, tudo que nós vamos estar pegando, para a gente estar trabalhando e para a gente estar fazendo aquilo como uma fonte de renda, né? Seja terceirizado, seja nosso mesmo, nós precisamos estar conhecendo o produto que nós trabalhamos, tá bom? E se os clientes, muitos clientes, eles não entendem nada de papelão, né? Eles simplesmente vão pela aparência física, certo? Então, assim, eu costumo dizer também que tem muitas pessoas que trabalham no segmento que não têm muitas das vezes um conhecimento assim um pouco mais preciso quando ele é questionado referente a determinadas perguntas, tá? Mesmo que sejam as perguntas básicas, tá bom? E hoje eu selecionei três perguntas bem simples aqui só para a gente estar interagindo aí, de repente posso até estar tirando a dúvida de alguém aí, tá? Primeiramente eu vou estar respondendo uma que eu deveria ter colocado aqui também, que seria sobre referente à espessura de papel, pessoal, tá? Então assim, o que que acontece, ó? No mercado hoje existe uma imensidão de de espessura de papel, tá? Porque assim, com essa demanda de papel que teve, com essa falta de papel, foram criadas algumas composições, né? Foram alteradas algumas composições também, até mesmo para quê, né, pessoal? Porque o preço elevou demais, tá? Então precisava ser criado alguma coisa que pudesse ter um custo e benefício melhor tanto para o cliente, como para os fornecedores, como para o fabricante, tá? Para quem estivesse adquirindo aquele produto, tá? Então o mercado ele foi obrigado a estar se adaptando com a situação. Então foi criado algumas espessuras, alguns outros materiais, tanto que no mercado mesmo hoje aí tem vários papelão aí craft que é com miolo branco, ao invés de ser dois craft, vai com craft externo e dentro vai branco, ou muitas das vezes vai branco com branco, né? A Clabin está fazendo muito isso, tá? Então o que que acontece, pessoal? Olha a primeira pergunta aqui, o que que nós estamos perguntando aqui, ó. O que que é papel de segunda, tá? Aí eu respondo para você. Papel de segunda, pessoal, é aquele papel reciclado, tá? Aquele recicladão mesmo. Que o que que acontece? Ele não tem uma separação de resíduos, a separação de matéria-prima para ele estar sendo produzido, tá? Então ele é uma mistura de vários resíduos, de vários papelão, tá? Então é aquele papel que ele não tem aquela lisura, ele é mesclado, cheio de, sabe?
de pintinhas, tá? Ele é um papelão, ele não tem um padrão, tá? Esse é um papel, é um reciclado que não tem um padrão, tá? Ele é um mesclado, vamos dizer assim, tá? Por isso ele é chamado papelão de segunda. Bacana? Segunda pergunta. O papel craft descolore? Essa é boa, certo? Isso é uma pergunta que muitas das vezes até pessoas que já trabalham bastante tempo não sabem disso. Mas eu respondo para você, o papel craft descolore sim, tá? Como que ele descolore? Depende da luz que ele está absorvendo, entendeu? Se você pegar qualquer papelão e você deixar ele exposto muita luz, o que que ele vai fazer? Ele vai queimar, tá? Ele vai queimar. Da mesma forma que se você deixar qualquer material no sol, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a se desbotar, tá? Então, o papel craft também depende do foco de luz que ele recebe, tá? Ah, você colocou lá na sua expedição, poxa, colocou perto de uma parede, que no sol a parede esquenta demais, entendeu? Ou colocou em cima lá da sua prateleira, tá perto do telhado, o telhado esquenta demais, você pode ter certeza que aquelas embalagens que estão mais na parte de cima, que estão encostadas na parede que esquenta, ou de repente está recebendo luz do sol diretamente nela, ela vai descolorir sim. Então descolore, tá? Mas assim, depende do foco de luz que ela recebe, tá bom? É diferente do reciclado. O reciclado, com o tempo mesmo, a tendência dele é ele se desbotando, ele se deteriorando sozinho, tá? Já é do reciclado mesmo, tá? Qual a diferença? Terceira pergunta. Qual a diferença entre craft e reciclado? Pessoal, a diferença é muito grande, tá? Porque assim, o craft, ele é um material de fibras virgens, tá? Ele é um material de uma textura lisinha, um material puro, tá? Ele não tem impurezas que nem tem o reciclado. O reciclado é que nem eu falei lá na primeira pergunta lá, ele é um mesclado de vários, tá? Ele é um papel que ele tem muita sujeira, ele tem muito resíduo, tá? Ele não é aquele papelão que ele tem um padrão, tá? O reciclado é tanto que se você comprar um lote hoje, ele vai vir com um padrão, no próximo lote ele já vai vir com outro padrão. Padrão não, é padrão. Embora que ele venha na mesma tonalidade, ele pode até vir na mesma tonalidade, porque isso aí é pigmentação, tá? Mas assim, o reciclado mesmo, aquele reciclado brabão lá, de segunda mesmo, cara, uma hora você vai receber que ele vai vir cheio de pedigree, cheio de manchinha, tá? Todo pintado, cheio de manchinha preta, manchinha amarela, manchinha branca, tá? Então essa é a diferença, tá? Então a diferença é que o craft é um material de fibras virgens e o reciclado, o nome já diz, ele é reciclado, tá? Ele foi feito de vários produtos ali, de vários tipos de papel, dissolvido e produzido e feito a matéria-prima, entendeu? Não tem a separação, diferente do craft que ele é feito de fibras virgens, tá? Vou colocar aqui, pessoal. Ninguém tá vendo, mas eu tô vendo a quarta pergunta, tá? Tô brincando, não tem aqui essa quarta pergunta, mas eu vou responder, tirar a dúvida de algumas pessoas aí que é referente à espessura do papel. Pessoal, no mercado hoje existe várias espessuras de papel, como eu mencionei no início do vídeo, tá? Existe o Onda E, que é de 1,5 milímetro. Existe o Onda B, que é de 2,8 milímetros a 3 milímetros, dependendo do cilindro da onduladeira. Existe o Onda C, que é de 3,5 chegando até a 4 milímetros, dependendo do estado do cilindro da onduladeira que é fabricado o papel, tá? Existe o Onda BB, que é de 5 milímetros, de 5 a 6 milímetros, tá? Que o BB o que que é? Ele é 2B junto, tá? Então, assim, depende muito do estado da onduladeira, tá? Porque, assim, ele pode chegar de 5 a 6 milímetros, porque o onda B ele chega a 3 milímetros. Por isso que eu estou falando que ele pode ter uma oscilação de 5 a 6 milímetros, tá? E existe o onda BE,
que também ele é praticamente a mesma espessura, um pouquinho mais fino do que o BB, porque ele é uma onda B e uma onda E, que é um micro, tá? Que ele é um micro. Então ele é uma acoplagem do onda B com onda E. Então ele é mais ou menos aí 5 milímetros, tá? Entre 4 a 5 milímetros. E o onda BC, que é um onda C com onda B acoplado, que ele chega de 6,9 a 7 milímetros, dependendo do estado do cilindro da onduladeira, tá? Então, e lógico que tem outras espessuras de papel aí, tá? Porque assim, pessoal, não existe um padrão exato de espessura, porque depende do desgaste, depende de como que está o cilindro da onduladeira, tá? Mas existe esses critérios aí, 2,8, tá? 2,5 a 2, a 3 milímetros, varia muito de onduladeira para onduladeira, tá bom? Então existe a tabela lá, o seu fornecedor, quando você vai começar a puxar matéria-prima, ele te passa uma tabela com as espessuras dele lá, né? E você vai se basear, perdão, pessoal, em cima daquilo, tá bom? Então, pessoal, é assim, o papelão ele é uma incógnita, tá? É, é tanto que muitas das vezes você entrega a mercadoria para um cliente, né? O cliente fez a primeira compra, de repente, principalmente na linha do reciclado, tá, pessoal? Na linha do craft, não. Na linha do craft já dá para manter um padrão. Mas o que acontece muito é o seguinte: vamos supor que você forneceu uma matéria-prima, você forneceu um pedido para um cliente, né? E você entregou para ele um reciclado, certo? Vamos dizer assim, 450 gramas com 5 de coluna. Então você entregou essa mercadoria para o cara. Você fez uma amostra bonitinho, fez todo o protocolo, né, padrão lá, que é o certo de fazer. Houve a aprovação, tem etiqueta bonitinha, tá todo o sistema bacana. Forneceu a caixa para o cara. A caixa foi certinho, bonitinho, dentro da coluna, dentro da gramatura, conforme o cara pediu. Tranquilo. No na segunda vez, o cara te coloca um pedido lá com prazo de entrega bem apertado, vamos dizer assim, ou de repente houve um atraso, alguma coisa, e aquele fornecedor que você comprou, ele não conseguiu te atender. Você vai comprar aquela mesma matéria-prima de outro fornecedor. O padrão já é diferente, mas não é diferente a composição, tá? Possa ser que venha a mesma gramatura, a mesma coluna, mas já muda, pessoal. A capa já muda. E quando chega no cliente, o cara fala: você me entregou um material diferente. Ele não tem conhecimento de composição de papel. Você me mandou um material diferente. Não é o que eu comprei, tá? Eu não vou querer essa caixa, porque não é o que eu comprei. E na realidade não é isso. Só mudou o fornecedor, tá? Só mudou o fornecedor. Mas assim, tem cliente que ele se apega muito a essa questão de tonalidade, essa questão de espessura de papel, tá? Então, é aquilo lá que eu falei, se você compra, vamos supor, um Honda C lá de um cara que ele acabou de trocar o cilindro da onduladeira que está lá em cima, aquelas ondas estão tá novinha, pode ser que ele chegue até 4 milímetros, então o cara recebeu lá aquela espessura alta. Aí de repente você compra de um outro fornecedor que o cilindro dele está gasto. Poxa, já vai lá com 3,5 de espessura. Então o cara vai estranhar, mesmo que a caixa esteja até melhor do que o primeiro lote que você forneceu, tá? Mas ele vai se apegar a esses detalhes, entendeu? De repente, vamos supor, você comprou um reciclado de um cara, de um fornecedor, você entregou aquele papel, vamos supor, um papel meio amarelinho, onde a impressão, cara, ficou perfeita, bonitinho. Aí você vai e comprou um reciclado de um outro fornecedor e está com aquela mesma impressão e um outro padrão de papel. O que, que vai fazer? Ou a impressão vai dar uma escurecida ou ela vai clarear, dependendo da tonalidade da capa do papel, porque isso acontece, tá? E muitas das vezes, como o cliente não entende, mas você tem que entender o seu produto, tem que conhecer o seu produto, para você estar esclarecendo isso para o cliente. Então, o certo mesmo, o correto mesmo de padrão de você trabalhar para evitar qualquer transtorno, evitar qualquer devolução, vamos supor que você não vá conseguir atender aquele prazo do cliente. Comunique o cliente: fulano, eu tenho o seu pedido aqui, seu pedido está com data X, eu não consigo atender nessa data. Eu tenho um outro fornecedor, assim, com a mesma composição, só que a capa ela é um pouquinho mais clara, ela é um pouquinho mais escura. O senhor prefere que eu mande uma amostra, que eu mande uma amostra para o senhor estar conhecendo esse outro padrão que está dentro da composição, só para o senhor estar vendo
que a capa é um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, entendeu? Ou eu posso produzir, então tudo isso você faz isso documentado. O cliente te autorizou, manda ver, beleza. Aí fala, não, me manda uma amostra para me saber o que, que eu estou comprando. Tranquilo, você pega uma amostra, manda pro cara e ele te aprova, tá? Então assim, eu não aconselho você a, de repente, você iniciou um cliente com um padrão lá de um fornecedor e depois você altere por conta própria. Isso é um risco que você corre, principalmente quando é aquela quantidade elevada. Lógico que não pode tomar devolução é quantidade nenhuma, tá? Mas aquela quantidade mais alta, assim, toma precaução, toma cuidado com isso, que isso é muito arriscado. Tá bom, pessoal? Então, esse vídeo de hoje que eu queria estar gravando aí, estar falando com vocês, era sobre essas pequenas dúvidas aí que na realidade surgem muito no dia a dia, né, pessoal? Principalmente para as pequenas cartonagens que está iniciando, então gera muito esse tipo de dúvida, né? E dúvida ela tem que ser esclarecida. E muitas pessoas às vezes cometem o erro é de não buscar esse tipo de informação, porque às vezes se sente meio constrangido ou às vezes não encontra esse tipo de informação, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado alguém aí, tá? Se vocês gostaram, deixa o like de vocês lá, pessoal, deixa o comentário de vocês, tá bom? Quem não é inscrito, que estiver assistindo esse vídeo, se inscreva, ative as notificações para estar sendo avisado toda vez que eu estar postando alguma coisa nova aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.